Glória a Deus. Hoje é Dia dos Pais. Celebramos aqui no Brasil, né, Dia dos Pais, porque em outros países o dia é diferente. Mas no Brasil é o segundo domingo do mês de agosto. E sabemos que o Dia dos Pais é um dia em que muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Mas eu creio que o Dia dos Pais é um dia muito propício para acontecer coisas extraordinárias no mundo espiritual. Pais se reconciliando com filhos e filhos se reconciliando com os pais. Eu creio que hoje já vamos ouvir algumas histórias de sucesso, algumas histórias de rompimento, onde filhos que estavam distantes dos pais tomaram uma iniciativa de quebrar a barreira e abençoar seu pai, abençoar sua mãe, abençoar seus pais. E pais também que tomaram a decisão de abençoar os seus filhos. Eu gostaria de ler com você no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos continuar a mensagem da semana passada. Teremos duas partes, essa a segunda e última parte do tema Filhos clamam por pais. Essa é a segunda parte. Temos como texto base, então, o texto de Efésios, capítulo 6. Vamos ler os versículos de 1 ao versículo 4. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Até aqui vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai. E a Tua palavra, Senhor, está aberta e ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos ministrar. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ministre o nosso coração nessa hora. Toma esse lugar agora, mais uma vez, Senhor, inunda com a Tua presença abençoadora. Espírito Santo, toma essa atmosfera, Senhor, e faz com que ela seja propícia. Que os nossos ouvidos e olhos espirituais estejam atentos para ouvir, para ver aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje. Nós pedimos em nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. Meus queridos, alguém certa vez tentou fazer uma comparação ou tentou relacionar o Dia dos Pais com o Dia das Mães. E uma coisa ficou evidente, que a intensidade e a quantidade de mensagens, de presentes do Dia das Mães era muito maior do que do Dia dos Pais. Isso foi uma coisa interessante, porque todos nós temos um pai e temos uma mãe. Ninguém jamais nasceu, a não ser que tenha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, como Jesus, né, que não precisou de um homem, mas todos os outros, inclusive aqueles que são gerados por inseminação artificial, vêm de um óvulo e vêm de uma semente de algum homem. Ou seja, todos temos um pai e todos temos uma mãe. A questão que fica evidente, é que a afeição, a aproximação, o relacionamento com a figura da mãe parece que é bem mais intensa do que com a figura do pai. E eu creio que uma das razões que isso acontece é que
A estatística diz que todas as vezes que um casal se separa, infelizmente isso é uma praga que alcançou a nossa geração como nenhuma outra da história do ser humano. Nunca tantas famílias se quebraram, nunca tantos casais se separaram, nunca vivemos uma irresponsabilidade tão grande com a família e com os filhos como estamos vivendo hoje. E em 99% das vezes, quando isso acontece, o pai é que sai de casa. A mãe fica com os filhos e agora ela vai tentar cuidar desses filhos, ela vai tentar pagar as contas, ela vai se esforçar e esses filhos vão sofrer e ela vai sofrer também, e todo mundo sofre e a sociedade sofre porque se quebra aquela base fundamental, principal da sociedade, que é a família. E o que acontece a partir daí é que se começa a desenvolver-se um relacionamento nulo, ausente e muito conflituoso na maioria das vezes, porque os pais estão distantes, saem numa história de conflitos terríveis, e o relacionamento começa a ficar difícil. Alguns pais chegam ao ponto de serem acionados na justiça para pelo menos pagar uma pensão que deveriam pagar, a escola do filho ou da filha que deveriam, pelo menos. Isso sem falar no afeto, no amor e na figura paterna tão indispensável ao desenvolvimento de um filho e de uma filha. Deus planejou que o casamento fosse feito entre um homem e uma mulher, porque os filhos precisam de ambos. A mulher começa nutrindo a criança, ela nasce, e a mãe cuida, põe no peito, abraça, ama, nutre, alimenta. E esse bebê vai crescendo, essa criança vai crescendo, e ele cresce, esse bebê cresce também, não só olhando para sua mãe, mas agora ele tem a figura do pai, a figura masculina em casa. E ambos são indispensáveis para que ele se desenvolva, para que um homem se desenvolva como homem e uma mulher como mulher. E ainda nós estamos hoje vendo, além de toda essa destruição da família, a partir da quebra do relacionamento entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, nós ainda temos que ouvir essa mentira deslavada, demoníaca, chamada ideologia de gênero, cujo objetivo é trazer confusão na mente da criança para ela não saber se ela é homem, se ela é mulher. E como dizem alguns demônios travestidos de professores em escolas hoje, dizendo para as crianças que quando elas crescerem, elas vão decidir o que elas vão ser, se elas vão ser homem ou se vão ser mulher. Deus nunca criou uma coisa para se tornar outra. Qualquer um desses travestis aí que, porventura, decidiram cortar os peitos e plantar outra coisa, qualquer um desses aí que tentaram mudar a fisionomia, o aspecto externo, você pode fazer um teste em qualquer um deles, pega o DNA de todos eles. Quem nasceu homem continua sendo homem, quem nasceu mulher vai continuar sendo mulher. Os cromossomos denunciam, porque Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus não fez coluna do meio, Deus não fez 25 tipos de sexo, como temos alguns partidos políticos aí que querem defender esse horror e essa loucura. Mas o que acontece então quando filhos se quebram relacionamento com seus pais e os pais quebram relacionamento com seus filhos? É que isso começa a gerar muita dor, muito sofrimento. Filhos que começam a se tornar revoltados. E o crédito de injustiça que está sendo construído ao longo dos anos é algo que você não tem ideia. É como se uma bomba, é como se um terremoto estivesse prestes a explodir.
É como a compressão daquelas placas tectônicas no interior da Terra que vão acumulando pressão, vão acumulando pressão, vão acumulando pressão até que se torna um terremoto e destrói tanta coisa. É isso que está acontecendo hoje. Muita coisa acontecendo, muita violência, muita gente, crianças que se tornam garotos, jovens, que não mais respeitam a autoridade, escolas cujos professores já não querem mais ser professores, porque estão sendo ameaçados o tempo todo, porque falta autoridade para botar limites. E Deus planejou que os pais fossem aqueles agentes de Deus para estabelecer afeição na sua casa e limites. Uma família e uma sociedade jamais sobreviverá se ela não caminhar nesses dois trilhos. A família produz afeição, carinho, nutrição, alimento, mas também produz limites, disciplina, doutrina, regras, normas. Nenhuma sociedade subsiste sem essas coisas. E nós estamos vendo, infelizmente, isso acontecer de forma tão veloz. O fato é que é do interesse de Satanás, é do interesse do nosso adversário macular, ferir e destruir a figura do pai. Por quê? Porque dentre tantos atributos que Deus tem, um deles é o atributo de ser pai. E a forma, a maneira, o sentimento que domina você em relação ao relacionamento que você tem com seu pai, é a maneira como você também, ou vai influenciar muito a maneira pela qual você se relaciona com Deus. Portanto, primeira coisa, antes de a gente avançar nesse texto que acabamos de ler, é saber que Deus gosta de ser chamado de pai. Diga comigo, Deus gosta de ser chamado de pai. Eu não sei se tem alguns pais que gostam de ser chamados de pai. Eu gosto. Mas Deus também gosta. A Bíblia diz, o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos e eles queriam saber como orar, e Jesus disse para ele, quando vocês orarem, orem assim. Como é que começa a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos um pai, irmãos, nós não somos órfãos. Você não é órfão. Tem alguém aqui hoje nesse recinto? Tem alguém aqui hoje? Se tem alguém aqui, diga, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Deus é nosso pai. Pai nosso que estás nos céus. O 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o Senhor diz, eu serei o vosso pai, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. Deus deseja que você e eu sejamos seus filhos. Deus não somente gosta de ser chamado de pai, Deus deseja ser o seu pai. Diga amém. Romanos 8,17, temos uma promessa que diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, você é filho. Se você é filho, você tem uma herança. Deus deseja ser seu pai e Ele gosta que você chame Ele de pai. Então comece sua oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus, meu pai, temos um pai, não somos órfãos. Quem vai dizer amém? Amém. Segunda coisa que nós precisamos saber a respeito desse texto é que, conforme está escrito no versículo 1, que diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso significa que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Diga comigo, os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. A desobediência, irmãos, aos pais é um sinal evidente da decadência moral de um povo e muito provavelmente, com certeza, de acordo com as Escrituras, um sinal do fim dos tempos.
O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 31, ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. E aí ele começa a enumerar tudo o que Satanás está estimulando para que essa geração pratique. E ele diz: cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é uma característica de uma geração sem Deus. Dentre elas, desobedientes aos pais. No finalzinho da sua vida, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua última carta, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, a gente olha para essa definição, a gente fica assustado, sim ou não? Mas será que a gente não está vendo tudo isso acontecer hoje? Está aí diante dos nossos olhos. A palavra de Deus não só nos adverte do que está acontecendo, mas ela também nos adverte para a gente sair do meio disso. Diga amém. Você não vai ficar no meio desse negócio. Deus vai te dar graça para você sair. E a primeira providência é ser obediente aos pais. Ser obediente aos pais quando você obedece a seus pais, você está honrando os seus pais. Aliás, a desonra e a desobediência contumaz no Antigo Testamento era punida com a morte. Havia uma pena de morte para filhos rebeldes contumazes. Isso está lá em Levítico. Olha o que diz a palavra de Deus, em capítulo 20, versículo 9. Diz: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Outro texto da lei de Moisés que fala sobre isso, Deuteronômio 21, 18, diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e assim eliminarás o mal no meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Sabe, irmãos, quando lemos isso, nós não estamos pedindo ou advogando que esse tempo volte, porque senão não ia sobrar muito jovem hoje, né? Aliás, só jovem não. Jesus propôs outra coisa. Deus continua, sua moral, seu caráter não mudou nada, mas a sua misericórdia foi aumentada muitas vezes. Deus não está exigindo de nós que a gente apedreje filhos rebeldes, mas o que nós estamos sendo advertidos é: filhos, obedeçam vossos pais. Por quê? Porque tem uma promessa. É um bom negócio obedecer aos pais, honrar aos pais, e aí inclui o pai e a mãe.
traz prosperidade e longevidade. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 6 de Efésios: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O versículo 3 diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem que aqui quer viver muito tempo? Amém. Quem que quer ser próspero? Amém. Pois eu vou dizer uma coisa a você. Tem duas coisas aqui que você pode usar isso muito, que vai ajudar muito. Primeiro, se você fosse casar, quantos aqui ainda não se casaram, querem se casar, ou já se casaram, querem casar de novo, ou são jovens? Deixa eu dar uma dica para você. Você quer saber se essa pessoa, seu futuro ou sua futura, vale a pena você investir nele ou nela? Procure saber como é que ele ou ela trata seus pais. Se ele é uma pessoa que honra os pais, que obedece seus pais, então uma grande probabilidade de que, se ele for uma pessoa proativa, trabalhadora, que tem coragem de avançar, vai ser bem-sucedido, sim. Agora, é alguém que fica falando mal dos seus pais, desonrando seus pais, desobedecendo seus pais, você já sabe, não vai ser próspero e vai morrer cedo. Isso vale também, meus irmãos, não só para o casamento. Isso vale para a sua empresa. Isso vale para o seu trabalho. Você vai montar uma equipe. Você quer uma equipe abençoada dos sonhos, uma equipe produtiva? Você quer contratar empregados, por exemplo, que sejam tampa, né? Você quer sócios, pessoas que vão estar com você avançando? É só olhar para a vida dele. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia não falha. Quem planta, colhe. Sim ou não? É a lei da semeadura. Você quer alguém que vai avançar? Procura ver se ele obedece seus pais, se ele tem um histórico de honra, um histórico que abençoa. Terceiro lugar, depois de saber que Deus gosta de ser chamado de pai, primeiro lugar. Segundo, qual foi? Segundo ponto, qual foi? Os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Terceiro ponto é: os pais têm a chave para abençoar os filhos. Diga comigo, a chave. Essa chave é um segredo. Versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina ou na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, veja só, aqui um contexto histórico para a gente entender porque é que Paulo está usando essa frase, né? Não provoqueis vossos filhos a ira. Havia naquela época, nessa época que Paulo escreveu esse texto, essa carta, ele escreveu, o Império Romano dominava naquela época, e havia uma lei que dizia ou autorizava o pai a ser absoluto dono dos filhos. O pai podia casá-lo, divorciá-lo, o pai podia vendê-lo, o pai podia rejeitar, o pai podia deserdar, o pai podia até matar seu próprio filho, sua filha. Era um direito que havia, um direito que havia no direito romano, na lei romana, naquela época. Então, o que Paulo está escrevendo agora? O que Paulo está instruindo? Paulo está dizendo, em outras palavras: olha, vocês podem até ter esse direito na lei romana, mas não podem fazer isso. Não façam isso. Vocês têm que cuidar dos seus filhos com a paternidade de Deus, com o caráter de Deus, e não com a autorização da lei romana. Ou seja, não provoque seus filhos a ira, mas crie-os, abençoe-os, crie-os na doutrina, crie-os na disciplina, crie-os na admoestação do Senhor. E quando diz... Paulo diz, quando ele adverte para que os pais não exerçam esse tipo de autoridade, que eles limitem essa autoridade. Na verdade, também ele não está indo para o outro lado e dizendo que não precisa de disciplina ou não precisa de admoestação. A palavra
criar, embora a raiz dela seja nutrir, seja alimentar, seja proteger, mas é a mesma palavra que também é utilizada para discipular, disciplinar, conduzir, mentorear. Portanto, os pais, compete aos pais, é da responsabilidade dos pais e não de governos, e não de escolas, e não de qualquer outra instituição. A família é a primeira instituição que Deus levantou, estabeleceu e deu aos pais a autoridade e a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de aplicar limites. Porque Deus também é um Deus que nos corrige, diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz que se nós estamos sem correção, de que todos, se tornam participantes ou sabem disso e logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, Deus cuida, Deus disciplina, Deus corrige os filhos a quem ama. Nós também precisamos aprender com Deus, precisamos corrigir o comportamento errado dos nossos filhos, como a gente aprendeu no Veredas Antigas, Nós precisamos preservar a identidade, mas nós também precisamos corrigir o comportamento. Muitos irmãos não compreendem, muitas vezes os filhos não compreendem os pais, não compreendem por que eles agem de certa maneira, porque é muito mais fácil dar tudo para o filho, sim ou não? O filho quer comer, não sei o quê, tá, pode comer. Vai comer fora de hora, tá, tudo bem. Não quero dormir, ok, pode ficar assistindo televisão até mais tarde. Quem é que não quer uma vida dessa? E o que acontece muitas vezes com esses pais que saem de casa e pegam os filhos só no final de semana para estragar o que o outro cônjuge fez durante a semana, porque ele quer ser bonzinho, claro. Passa uma semana, 2 semanas, muito tempo longe dos filhos. Quando eles chegam, querem fazer tudo o que eles querem. E aí o que acontece? Gera uma confusão em relação ao que é correção, o que é disciplina. E os pais que corrigem, os pais que estão ali corrigindo o comportamento, muitas vezes não são compreendidos. Sabe quando você vai compreender seus pais? Quando você tiver filhos. Jovens que muitas vezes não compreendem, ficam irritados, e até comparam com outros pais. Não compare com os outros pais, não. Um dia você vai saber, quando você tiver filhos, e sabendo também que nenhum pai é perfeito. Nunca seremos perfeitos, porque perfeito só há um Pai, que é o Pai Celestial. Esse é perfeito, esse nunca erra. Você não vai precisar de se tornar um pai ou ter filhos. Se você observar a palavra de Deus, você vai entender que Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito. O plano dele é abençoador. O plano dele abençoa a família. Diga amém. O amor de um pai para com seu filho, muitas vezes, ou de uma mãe para com seu filho, muitas vezes lhe faz ser demasiadamente permissivo. Pais que se tornam muito, muito, muito permissivos, irmãos, leva muitas vezes a cometer erros que podem influenciar negativamente na vida de um filho. Aliás, pais permissivos, demasiadamente permissivos, é tudo que um filho precisa para ser estragado. Você não pode ser demasiadamente permissivo, você precisa estabelecer rumo, direção, mentoreamento na vida do seu filho. O que acontece com aquele filho pródigo? Não sabia, não entendia, não gostava do seu pai, não gostava do que ele vivia, do lugar onde ele vivia, pede sua herança para ir embora. E o pai não lhe contradiz, o pai aparentemente não argumenta, o pai simplesmente pega a herança e entrega para o filho e ele vai embora. Sabe por que ele foi embora? Porque ele achou que agora ia viver a sua vida com seus amigos. O pai ou a sua casa, aquela estrutura tole, pequena, vamos sair pelo mundo. Sabe o que acontece? Você já viu, já sabe a história. Ele saiu, desperdiçou todos os seus bens. E amigos a maioria dos amigos só aparece quando você tem dinheiro ou tem alguma coisa para oferecer. Quando isso acaba, os amigos acabam.
Isso significa, querido, que um pai sempre vai valer mais do que 100 amigos. Seu pai, sua mãe vale mais do que 100 amigos. Quem vai dizer amém? Por quê? Porque todo pai tem uma chave para abençoar a sua vida. Todo pai tem uma chave para abençoar o destino de um filho e de uma filha. Infelizmente, irmãos, na nossa geração, na nossa cultura, nós não temos um entendimento claro do que é isso, do que isso significa. Em nossa geração, nós não valorizamos a cultura da bênção. Nós menosprezamos a cultura da bênção. Nós achamos que só quem abençoa são os títulos, são os cursos que a gente faz, os concursos que a gente passa e assim por diante. A Bíblia fala muito claro sobre a cultura da honra e a cultura da bênção. E seu pai tem uma bênção para lhe dar. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu, se ele é qualquer outra coisa. Se é seu pai, ele tem uma bênção para te dar. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Aqui é uma história clara de destinos, e dois destinos completamente diferentes por causa da bênção. Um valorizou a bênção e o outro menosprezou a bênção. Um lutou pela bênção, o outro não estava nem aí para a bênção. O que acontece com eles? Dois destinos totalmente diferentes. Você conhece a história? Eu não vou ler o texto, mas isso está lá em Gênesis capítulo 27. Diz que a história, certo dia, Isaac já velho, já estava com os olhos já escurecidos, chama seu filho Isaac e pede para ele fazer uma caçada e preparar um prato para ele, porque ele iria abençoá-lo. A sua mãe, Rebeca, que amava mais Jacó do que Esaú, infelizmente nós temos aqui um caso claro de uma família, de um pai que prefere um filho e de uma mãe que prefere o outro filho. Você nunca pode fazer uma coisa dessa. Nunca prefira um filho em detrimento do outro. Todos os filhos são filhos. E ali tinha claro, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E Rebeca ouviu aquela história, chamou Jacó e fala: vai rápido, pega um cabrito do rebanho, porque eu vou fazer um cozido do jeito que seu pai gosta, e ele vai abençoar você e não Esaú. E assim ela faz. Eles vão lá, todo aquele risco de ser denunciado, de ser pego, mas Jacó é abençoado, Isaac come aquela comida, abençoa Jacó e tal, e tal, e tal. Momentos depois, chega Esaú, prepara também um prato, chega perto de Isaac e diz: pai, já cheguei com a comida que você me pediu, agora me abençoa. O que acontece em seguida aqui? Diz lá o texto que Isaac estremeceu dentro de si mesmo, porque entendeu que já tinha dado a bênção para Jacó. Ele não sabia até agora que o primeiro que tinha vindo era Jacó, ele pensava que era Esaú. E o que acontece é que Jacó é abençoado, Isaac confirma a bênção que ele havia dado a Jacó, mesmo sem saber. Esaú não recebe a bênção, fica com raiva, e ameaça agora matar Jacó, porque ele roubou a bênção. Irmãos, olha só, o que está em jogo aqui? Olha, que coisa importante é essa, que bênção importante é essa, que um está disposto a roubar essa bênção de qualquer jeito, e o outro está disposto a matar o outro irmão porque ele tomou a bênção. Sabe o que é isso, irmãos? Eles tinham noção, embora Esaú fosse devasso, como diz a Bíblia em outro texto, Esaú fosse alguém que menosprezou o seu direito de primogenitura, porque antes disso Jacó um dia vendeu, aliás ele comprou. Um dia chega Esaú em casa,
né, cansado, com fome. Jacó tinha lá preparado aquele prato, né, de lentilhas, um negócio bonito, saboroso, apetitoso. Ele tinha acabado de sair do MasterChef e tinha feito um prato assim, aprendido a fazer aquele negócio com acidez, com sal, não sei das quantas, né? Hein? Com crocância, tinha aqueles negócios todos, né? Hein? Alho poró, aqueles negócios todos lá, né? E Esaú fala, para me dar um pedaço desse negócio aí. E Jacó, já sabendo que a bênção é algo importantíssimo, ele disse: eu dou, aliás, eu te dou todinho, não é só um pedaço não, desde que você me dê, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Irmãos, Jacó sabia que havia uma bênção a ser liberada pela vida do seu pai, e ele lutou pela essa bênção. Nós precisamos aprender a lutar por essa bênção. Muita gente vivendo hoje como Esaú. Se você observar a vida desses dois irmãos, o que acontece depois, o que aconteceu depois, é que Jacó se torna uma grande nação, se torna um povo grande, ele mesmo se tornou muito rico, muito poderoso, ele, seus filhos e sua descendência. Até hoje nós temos descendentes de Jacó, os judeus são descendentes desse homem. E quem foi Esaú? Esaú foi apenas um pequeno povoado, uma pequena tribo, numa pequena terra, que foi conquistado várias vezes por seus inimigos, se tornou irrelevante, porque ele desprezou a bênção que seu pai tinha para lhe dar. Sabe, queridos, ser abençoado por seu pai é mais do que ouvir Deus te abençoe. Isso é importante. Bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Isso é importante, sim. Mas eles entenderam, pelo menos Jacó entendeu muito mais do que Esaú, de que a bênção vai além dessa frase. A bênção acompanha a vida do abençoado durante toda a sua vida. Eu gosto de uma definição que o pastor Craig Hill deu certa vez falando sobre a bênção. A palavra hebraica, bênção, é uma palavra traduzida, bênção é uma palavra traduzida da palavra hebraica baruch, que significa autorização para prosperar. E ele diz assim: Jacó entendeu que a bênção era mais do que uma frase, Deus te abençoe. A bênção é uma transmissão espiritual que vem de Deus, através de um pai ou de uma mãe, que abre uma porta no espírito e o autoriza a prosperar. Sabe, irmãos, prosperar é mais do que ter dinheiro. Prosperar é ir bem em todas as áreas da vida. Prosperar é ter uma jornada feliz, abençoada. Prosperar é ter relacionamentos profundos, negócios abençoados, ser próspero no trabalho, no seu emprego, na sua empresa, no que você faz, ser próspero nas finanças, ser próspero no casamento, na família e na descendência. Isso é fruto da bênção de Deus, que flui de Deus, que vem de Deus, uma transmissão que vem de Deus, mas que passa por seu pai, passa por sua mãe e abre uma porta, escancara uma porta no espírito para que você prospere. Prosperar em tudo, e seu pai tem essa chave que pode abrir esse futuro para você. Você é um pai, você tem uma chave na mão que pode abençoar os seus filhos. Quem está entendendo? Portanto, amados, somos chamados para não ignorar o poder da bênção. Você detém nas suas mãos, pai, a chave que abre o futuro dos seus filhos. Filhos, seus pais têm uma bênção para lhe dar. Não a menospreze, não a desvalorize. Porque
Deus usa os pais para abençoar as nossas vidas. Vamos, cadê chamar aqui a banda?